Olá, o programa Eclésia está de volta. Quem é Maria para você? Já parou para pensar nisso? De onde vem a sua fé a Nossa Senhora? Qual Maria você reza mais? A Nossa Senhora de Fátima? A Nossa Senhora Aparecida? Enfim, qual é a sua fé? Em que você acredita? Ou você não acredita? Não sei, pode ser. Você está assistindo o nosso programa, é de outra religião, tem outras dúvidas? Escreve aqui pra gente. Ou telefone para nós. O nosso telefone é 19 38 71 9620. O e-mail é eclesia@rs21.com.br. Os novos sócios do programa de hoje, aquelas pessoas que entrarem em contato e dizerem, olha, eu quero ser um novo sócio, eu quero contribuir com vocês, com aquilo que eu posso. Estão concorrendo ao livro do padre Reginaldo Manzotti, Mãe de Todos Maria, e o CD Mulheres. E todos os que participarem do programa de hoje, todos, concorrem ao CD da irmã Inês, chamado Milagres. Então ligue e participe. O nosso tema de hoje é Maria, Mãe de Todos. Nós deixamos uma pergunta aí, quando saímos para o intervalo, Padre Rafael. Biologicamente, é natural que Jesus tenha o mesmo sangue de Maria. Afinal, é filho dela, foi gerado no ventre dela. Mas em termos de fé, o sangue de Jesus, o sangue de Maria teriam o mesmo valor? Essa questão do sangue redentor é a mesma coisa ou não? Então, veja, a pergunta ela é muito clássica, principalmente nós vamos remontar lá para o concílio de Éfeso, né, um dos grandes concílios do início da igreja, quando se declara justamente que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Porque havia um grupo de cristãos que acreditava que Jesus era só homem. E havia um grupo de cristãos que acreditava que Jesus era só Deus. E a igreja, dentro da dimensão da tradição, né, sempre conservou que ele é 100% homem, 100% Deus. E se hoje uma pessoa que é cristã, né, que crê em Jesus, que tem como salvador da sua vida, isso é lindo salientar que só tem porque a igreja uma vez disse, como um dogma de fé, que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Por isso, em todas as denominações cristãs que hoje adoram o Senhor, louvam Jesus, o tem como seu Salvador e Deus, lembre-se que isso é fruto da Igreja Católica que preservou isso no Concílio de Éfeso, que declarou que ele era 100% homem, 100% Deus. Aí está a beleza de Maria. Porque se a igreja declara que Jesus é 100% homem, 100% Deus, Maria automaticamente ela é mãe de Deus. E como fica essa dimensão do sangue redentor? Não temos dúvida nenhuma. Há um só Senhor, um só Salvador, um só Libertador, que é Jesus, não tem outro, né? A figura de Maria, todos os méritos de Maria é porque ela está associada ao seu Filho Jesus. O único sangue derramado na cruz para nos salvar foi o de Jesus, vindo do ventre de Maria. Você está gerando o Pietro, né? Sim. O Pietro está se alimentando aí dentro do seu ventre, ele vai crescer, se Deus quiser, uma criança saudável, né? Todos os frutos do nosso DNA nós herdamos lá no ventre da nossa mãe. Então Jesus, o sangue que ele derrama, a forma corpórea de Deus é do ventre de Maria, é gerado no ventre de Maria. Mas quando nós lançamos essa dimensão na fé, não temos dúvida nenhuma que só Jesus Cristo é o Salvador. Padre, na Bíblia, temos dois relatos, um mais claro, mais expresso, em que dizem para Jesus, olha, aí fora tem a sua mãe e os seus irmãos. Ele estava no templo. Lembrando que naquela época mulher não entrava no templo, né? Mulher ficava do lado de fora. E ele diz assim, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E nós sabemos que tem interpretações de pessoas que dizem que é uma maneira de Jesus rechaçar a sua mãe, ou é uma maneira fria de ele tratar, ou de não reconhecer. Nós vemos na passagem das bodas de Caná, naquela festa de casamento em que Maria diz, olha, Jesus, acabou o vinho. E ele é direto, mulher, que tenho eu a ver com isso? Mulher, não disse mãe, não disse nada. Qual é o verdadeiro sentido dessas passagens? Duas coisas nos ajudam a compreender isso. Primeiro, lembre-se que Jesus ele usa uma pedagogia sempre do extremo.
exemplo, né? Se sua mão lhe leva a pecar, corte sua mão e lance no fogo, porque é melhor entrar no reino do céu sem uma mão do que ir para o inferno com o corpo inteiro. O pé, o olho, etc. Ou quando ele diz, a raposa tem sua toca, os pássaros têm seus ninhos, e o filho do homem não tem aonde descansar a cabeça. Ele tinha um lugar para descansar. Então, quando Jesus fala em determinados contextos, ele sempre leva ao extremo. Mulher, o que tem a ver com isso? Será um desprezo dele para com Maria? De maneira alguma, porque ele remonta a mulher lá do Gênesis, quando o próprio Criador disse que ia colocar inimizade entre a mulher e a serpente, e a mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Apocalipse. A figura que São João vê da mulher revestida de sol, tendo embaixo dos seus pés a lua e as estrelas, levando nos seus braços uma criança. E o dragão querendo devorar essa criança. A mulher, do Gênesis ao Apocalipse, é Maria, trazido por Jesus com a expressão mulher. E quando ele diz, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Isso é uma questão tão tranquila de se perceber. Veja, nós estamos falando com um linguajar bíblico que não tinha mais do que 8.000 palavras. O que são 8.000 palavras para um povo se comunicar diariamente? E quando Jesus fala, remonta, quem são os meus irmãos, ele está usando a mesma expressão de primos, de parentes próximos, né? Então, era um grupo de parentes ou de primos, de pessoas próximas. Até hoje, na igreja, nós usamos, né? Minha irmã Simone, até os evangélicos usam isso com tanta naturalidade. Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã. Nós usamos a expressão irmão com tanta facilidade. E Jesus, quando remonta isso, ele também quer trazer no extremo, dizendo, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? A não ser aqueles que ouvem e praticam a palavra ou a vontade do Pai. Então, isso não é crise para nós católicos de maneira alguma, porque remontamos um dado bíblico, vemos o texto dentro de um contexto e queremos cada vez mais sermos irmãos de Jesus, sermos homens que geram Jesus a todos os dias, ser mulheres que geram Jesus todos os dias. Então, sem dúvida nenhuma, quando alguém criticar você porque você tem essa devoção e quando vai lá na Bíblia, né, está aqui escrito. Se você não conhece a Sagrada Escritura, eu dou essa recomendação para minha mãe sempre quando alguém bate a porta querendo vender uma fé muito fácil. Eu sempre falo assim, mãe, responda o seguinte, um texto dentro do contexto. O que é que esse texto aqui quer dizer com aqueles outros que a gente já conhece? Então, quando eu confronto um texto desse, né, com o Antigo Testamento, principalmente com Magnífica, com a Anunciação, as coisas se desmontam, porque contra fatos não há argumentos. Quer dizer, é uma compreensão mais aprofundada. As religiões que não são cristãs católicas, muitas delas têm como fundamento principal e estudo a questão bíblica. Então, entre os católicos mesmos, nós escutamos, mas olha, perto de nós, os evangélicos estudam muito mais a Bíblia, ou outra denominação religiosa. A questão é a seguinte, padre, qual é o limite, qual é o estudo correto a se fazer para que não se leve a Bíblia ao pé da letra? Porque se é um problema não estudar a Bíblia, o outro problema está escrito, é isso e acabou, sem ler o contexto. Então, o que é o equilíbrio ao estudar a palavra de Deus? Então, veja, Lutero, quando ele fez a grande revolução protestante, na grande reforma protestante, ele dizia que a fonte de fé, aonde Deus se revelava em plenitude, e todos os cristãos só deveriam crer na Sagrada Escritura, a fonte da fé, e até hoje, como você mencionou, qualquer denominação cristã que não seja aí na dimensão católica, se baseia exclusivamente na palavra de Deus. Nós, cristãos católicos, nós temos um tripé da fonte da fé. Ou seja, nós temos a Sagrada Escritura, fonte primeira, onde nós buscamos todas as inspirações, aquilo que acreditamos. Nós temos a fonte da tradição, aquilo que não está escrito na Sagrada Escritura, mas que foi vivenciado pelos cristãos e que é vivenciado até hoje, a tradição com um T maiúsculo. E nós temos o magistério. Quando o magistério se reúne, o Papa, os cardeais, os bispos, se reúnem, discutem um tema, confronta com a palavra de Deus, confronta com a tradição, emite um documento, nós acolhemos como uma verdade
revelada por Deus. Então, como católico, nós temos essas 3 fontes de fé: Bíblia, tradição e magistério. E quando eu excluo tradição e magistério, eu fico só com a Sagrada Escritura, eu viro ali um pouco, desculpa a expressão, xiita, né? Eu vivo a palavra pela palavra, o texto pelo texto, e não consigo olhar o contexto, não consigo ampliar os meus conhecimentos. Infelizmente, muitos cristãos se fecham dentro dessa dimensão e confrontam, e lutam, e brigam, e dividem cada vez mais o cristianismo, porque não querem compreender um contexto maior. E na Bíblia, ao pé da letra, quando se tem referências, por exemplo, os filhos de Maria, que você já, a princípio, já deu uma explicada na questão do irmão, do primo, mas quando tem termos que as pessoas levam ao pé da letra, se torna difícil um diálogo também. Com certeza. Porque está escrito lá, os filhos de Maria, que seriam os apóstolos, porque Maria deu continuidade à igreja, né? Foi uma das primeiras que, depois da ressurreição do seu filho, deu continuidade a essa missão, foi uma das seguidoras fiéis. Como ter essa postura para interpretar direito, padre? Correto. Então, veja, se tem uma Bíblia católica, sempre nós temos as notas de rodapés. Se alguém apresentar um texto bíblico e você teve dúvida, pega a tua Bíblia católica, vai lá na nota de rodapé e veja todos os textos bíblicos referentes. Essa nota de rodapé no finalzinho da página. No finalzinho, são as letrinhas minúsculas, né, tem uma estrelinha lá e aponta aonde você tem que buscar. A maioria das Bíblias católicas nós temos essas notas de rodapé que nós falamos que é um estudo da palavra, porque confronta com o Novo, com o Antigo Testamento, é super tranquilo. Quando você não tem conhecimento bíblico e quando, até mesmo como padre, a gente não vai decorar minúcias, mas eu olho e digo, peraí, quem foi Maria? Só basta responder com delicadeza. Gente, Maria, mãe de Deus, mãe de Jesus, ela agregou aquele que é a nossa salvação, gerou aquele que é a nossa salvação. Quando Jesus ele volta para o Pai, lá na cena de Pentecostes, Maria estava reunida com os apóstolos e veio o Espírito Santo. Então, quando nós temos essas figuras marianas na Sagrada Escritura, no Apocalipse, né, a figura da mulher, mesmo que hora ou outra também nós podemos representar como a igreja, mas quando eu tenho essas representações bíblicas tão presentes, não existe dúvidas, né? Eu creio, por mais que você esteja aí em casa, tem gente que deve estar se remexendo no sofá, nossa, eu não concordo com o que um padre está falando. Só basta ter um pouco de bom senso, né? Imagine Jesus que agregou ladrões, agregou prostitutas, agregou publicanos, fariseus e toda a classe marginalizada. E sempre, em todos os momentos, ele sempre afirmava, né, que ele veio para essa missão de agregar. Olha, eu seria incoerente com tudo que eu creio se eu não professasse que Jesus amou primeiro e agregou primeiro aquela que gerou. Muito bem, vocês que estão em casa nos acompanhando, Maria, mãe de todos, é o tema de hoje. Ligue e participe, nós recebemos o e-mail da Josefa de Piracicaba. Ela pede oração por toda a família dela e também por todos os sacerdotes e pela Rede Século XXI. Muito obrigada pelo envio do seu e-mail, Josefa. A Assunção de Maria aos céus é outro calo, é outro assunto que provoca divergência entre nós e outras religiões. É um dogma de fé para a Igreja Católica, é uma verdade de fé. O que foi essa Assunção de Maria? Por que é que nós acreditamos nela? Então, veja, sempre leve em consideração, dogma é uma opinião ou uma decisão. No nosso caso, uma decisão. A Igreja se reúne com os nossos representantes, o magistério se reúne, estudando a Sagrada Escritura, estudando a tradição, ela emite uma decisão ou uma opinião oficial. Então, quando você vai, por exemplo, em Jerusalém, lá tem a Igreja da Dormição, lá tem os católicos ortodoxos. Então, quando você entra numa igreja da dormição, e tanto ortodoxo como católicos, nós não dizemos que Maria ela morreu ou morreu nesse dia, nessa hora, não. Nós acreditamos na dormição de Nossa Senhora. E nessa dormição, o dogma, ele diz que Jesus elevou Maria aos céus.
Isso é uma beleza. Quando você ama, você não quer estar longe do outro. Quando você ama, você quer agregar cada vez mais. Ora, meus pais moram lá na Paraíba, mas quase todos os dias eu ligo para eles, porque eu quero que eles fiquem perto de mim. Na minha carteira tem lá a foto do meu pai e da minha mãe, porque eu amo e eu quero que eles fiquem sempre próximos. Então, quando nós falamos dessa assunção de Maria, é quando Jesus diz, não, eu não quero estar distante daquela que me gerou. Né? A igreja professa que ela foi elevada ao céu. Nós estamos recebendo mais e-mails. Muito obrigada por cada um de vocês que está participando do programa Eclésia, que está enviando as suas dúvidas também. A Maria Aparecida Martins, de Descalvado, São Paulo, ela quer saber, e nós já falamos sobre esse assunto, mas vamos reiterar, se Nossa Senhora teve mais filhos, pois na Bíblia diz, eis aí os teus filhos. Muito bem, aquele que acabamos de falar, né? Maria, ela foi preservada antes, durante e depois do parto virgem. Foi gerado no seu ventre por obra de Deus, né? O Espírito Santo gerou, isso na Sagrada Escritura, gerou o Salvador Jesus Cristo. Quando nós falamos os outros filhos de Maria, eu sou filho de Maria, você é filho de Maria. Então, quando nós classificamos irmãos de Jesus na Sagrada Escritura, nós entendemos como parentes próximos ou primos. O Márcio, de Apucarana, Paraná, fala o seguinte, Jesus disse, naquele tempo não existia a palavra primo, mas quando Maria recebeu a notícia de Isabel, se diz que ela foi visitar a sua prima. Ele gostaria de saber se a palavra existe ou não. Veja, como falei, a palavra primo ou parente próximo, ela apresenta em pouquíssimos lugares, principalmente no Novo Testamento e aqui na figura, nós falamos isso tantas vezes, até o mistério do texto, a visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. Tranquilo. Mas quando nós remontamos esse texto bíblico, né, dos parentes de Jesus, nós não temos dúvida alguma, né, que nós estamos falando de parentes próximos e não de irmãos. Porque, veja, se eu afirmo um dogma que Maria ela foi preservada antes, durante e depois do parto, com toda certeza, me permitam falar assim, numa dimensão bem mais próxima. Eu, como padre, ora, com 17 anos de idade, eu senti um chamado de Deus para entregar minha vida ao reino, de servir ao reino de Deus. Renunciei a um casamento, a uma mulher, a filhos, a família e etc. Imagine eu que não fui preservado do pecado, eu que tenho minhas tendências, minhas emoções, minhas vontades, eu que sou pecador, quero servir a Deus inteiramente, na minha integridade. Imagine Maria que gerou o Salvador. Que foi então, a discípula fiel. A discípula fiel. Não existe dúvida nenhuma quando nós falamos nessa figura de Maria preservada. Ah, padre, e você também pode gerar uma dúvida dizendo assim, então o sexo é pecado? Claro que não. Mas quando nós falamos dessa figura de Maria que gerou o único, né, que é Jesus Cristo, sem dúvida alguma nós estamos dizendo que aquela que recebeu a plenitude de Deus, ela não poderia, jamais, eu digo pela experiência minha, ela não poderia se entregar a outra pessoa, ter outras realidades a não ser plenitude de Deus. O Paulo Bernardo da Silva, ele parabeniza pelo nosso programa, ele disse, olha, o programa está maravilhoso, ele é de Duque de Caxias, muito obrigada, Paulo. E a Zoraide Fernandes, ela é de Muniz Freire, Espírito Santo, ela é sócia aqui da Rede Século XXI, muito obrigada por ser a nossa sócia, e ela quer saber se a Cova da Iria foi onde apareceu Nossa Senhora de Fátima. Olha aí. Então, veja, a Cova da Iria é um lugar, né, onde Nossa Senhora ela se apresenta aos três pastorinhos, com toda certeza. E como nós falávamos no primeiro bloco, em cada lugar, em cada região, em cada aparição de Nossa Senhora, o lugar ele fica marcado para toda a vida. Veja Aparecida. Encontra-se no rio, nas margens do rio, e ali nós temos um grande santuário, não dentro do rio, mas às margens do rio Paraíba, nós temos ali a figura da casa da mãe, do santuário da mãe. Muito bem, e falando no santuário da mãe, da nossa mãe Aparecida, nós vamos mostrar um VT de um grande devoto dela, de um grande devoto de Nossa Senhora. Confira. Bem-vindo, Papa Francisco, Papa Francisco.
Papa Francisco no meio de nós, Aparecida, padroeira do Brasil, da Argentina, Senhora de Luján, da América Latina, Guadalupe, do mundo inteiro, a Mãe do Redentor. Bem-vindo, Papa Francisco no meio de nós. 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 É emocionante. Quem melhor que o nosso representante, que o nosso pastor, para ter essa devoção, esse amor à Nossa Senhora. Sabe lá o que ele conversou com ela, não é? Ele tinha uma oração preparada já, foi divulgada, mas ninguém sabe o que se passou no coração dele, quais foram as palavras que ele falou para Nossa Senhora. Então, nós agradecemos a participação de todos vocês no programa Eclésia de hoje, especialmente do Padre Rafael André, que se fez presente, que está disponível. Ele chegou com a equipe que foi fazer uma missa das mãos ensanguentadas. Vocês vieram de onde mesmo? Viemos de Espinosa, Minas Gerais, norte de Minas. Do norte de Minas, longe daqui, bastante. Ele está aqui com a gente agora, nós agradecemos demais. Também pedimos as orações de todos vocês para o Padre Guido, pela recuperação dele, para que ele esteja bem e possa servir mais e melhor. E nós vamos fazer o nosso sorteio de hoje, todos os que participaram do programa Eclésia. Então vamos ver quem que vai ser o sorteado. Ou a sorteada é a Josefa Aparecida Vitti, de Piracicaba, São Paulo. Então, a Josefa participou e concorreu e ganhou ao CD da irmã Inês, chamado Milagres. Padre, como nós não tivemos sócios novos aqui no programa Eclésia de hoje, no Madrugada de Bênção, o padre vai sortear o nosso prêmio para os novos sócios. Então, não perca, participe também do programa Madrugada de Bênçãos. Nós gostaríamos de pedir a sua intercessão a Deus, a Nossa Senhora, para nós encerrarmos o programa. Só terminando, eu gostaria de recomendar, principalmente para quem é protestante, evangélico, veja no YouTube um vídeo que se chama Missionário Sidney Veiga, um pastor que era da Igreja da Assembleia de Deus, que teve uma experiência com Nossa Senhora e hoje é um grande missionário católico. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada a todos vocês e não esqueça, a nossa equipe, o Padre Rafael, eu, vocês que estão em casa, todos nós somos a igreja. Até mais.